Os médicos forenses abaixo-assinados baseiam o presente diagnóstico referente à estupidez absoluta e ao cretinismo inato de Joseph Schweik, que compareceu diante da junta médica forense no fato de que o sujeito se expressa com frases como "longa vida ao nosso imperador Franz Joseph I", afirmação que por si só é suficiente para demonstrar que seu estado mental é o de um idiota absoluto. Devido a isso, a comissão propõe o seguinte: a suspensão das investigações contra Joseph Schweik e sua transferência para uma clínica psiquiátrica, a fim de que seja submetido à observação e se determine até que ponto seu estado mental é perigoso para as pessoas de seu entorno. Quando o informe estava sendo redigido, Schweik dizia aos seus companheiros de cárcere: não estavam nem um pouco preocupados com Ferdinando, mas não paravam de conversar comigo sobre coisas ainda mais estúpidas. Por fim, disseram que tudo o que havíamos dito já era suficiente e cada um foi para seu lado. Eu não acreditei em ninguém, observou o homenzinho encurvado em cujo jardim haviam desenterrado um esqueleto. Trata-se de um bando de escroques. Mas até os escroques tinham o direito de existir, disse Schweik, ajeitando-se no colchão de palha. Se todas as pessoas tivessem boas intenções em relação às outras, logo se eliminariam mutuamente. Seja muito bem-vindo, eu sou Aman Siqueira e você está no Quixotado, o seu programa de literatura. Se você é novo aqui no canal, sugiro que já faça a inscrição aqui embaixo e que ative o sininho ao lado para receber as notificações. Estamos sempre trazendo livros excelentes, dessa vez não é diferente. Estou trazendo para vocês As Aventuras do Bom Soldado Schweik, do Jaroslav Hašek, um escritor tcheco, e uma tradução muito boa do Luiz Carlos Castro, uma bela edição da Alfaguara, essa edição mais comprida, né, do formato da Alfaguara. É um calhamaço, né, mais de 600 páginas, 400-700. E assim como Homem Sem Qualidades, que eu já falei muito aqui, e do qual vou falar também nesse vídeo, porque considero que são duas obras irmãs, é um calhamaço inacabado. O Hašek queria publicar As Aventuras do Seu Soldado em 6 volumes, mas só completou 4. Ele publicou depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1921 e 1922, e veio a falecer em 1923, no dia 3 de janeiro, em decorrência de uma tuberculose. Ele que tinha nascido no dia 30 de abril de 1883, faleceu então antes de completar os 40 anos de idade, uma morte prematura, como tantas outras, devido à tuberculose. Mas ele deixou uma obra que é imortal, a obra mais traduzida do tcheco para outras línguas, né? Mais de 60 traduções diferentes. Um personagem imortal, o soldado Schweik. Essa obra aqui é maravilhosa, eu nunca ri tanto como lendo esse livro aqui. É um humor muito escrachado, muito mordaz, ácido, irônico, áspero. Faltam adjetivos para classificar o humor do Hašek. É muito engraçado esse livro aqui. Vocês puderam ver no início, ele tirando de todo mundo, de todas as instituições. E o Hašek, que nasceu em Praga, no então Império Austro-Húngaro, e que veio a falecer em Lipnic, na Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, ele viveu essa dissolução do Império Austro-Húngaro, e ele ironiza demais isso aqui. Vou ler um trecho para vocês que vocês tenham uma ideia. O aparato de auditores era magnífico. Um aparato como aquele só podia existir em um estado em decadência generalizada, política, econômica e moral. Os tribunais, a polícia e a escória dos dedos duros eram mantidos pelo esplendor do antigo poder e da antiga glória. Então, nisso aqui, ele faz um resumo do que poderia ser o tema central de Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, que eu já falei aqui também no canal. E essas obras poderiam ser irmãs siamesas, né? Elas são muito semelhantes, não só pelo tema, né, do Império Austro-Húngaro se preparando para a Primeira Guerra Mundial, como na forma como eles tratam dessas estruturas sociais. Embora o Schweik seja uma pessoa das classes mais baixas, enquanto que o Ulrich, do Homem Sem Qualidades, é um membro da alta nobreza. Mas eles estão ambos
circulando em um império que está prestes a ruir e que se escora nessas antigas glórias do passado. O Hacek, para fazer o seu livro, lança mão da tradição do romance picaresco, né? Aquele romance que surgiu na Espanha no século XVI, com Lazarillo de Tormes, e que ganhou força, inclusive inspirando o Rabelais com seu Pantagruel e o Miguel de Cervantes com o seu Dom Quixote. Ele retoma muito do que seria o romance picaresco, né? Primeiramente porque o Chiveique é um pícaro, né? E, apesar de que no romance picaresco começa-se com a genealogia do pícaro para mostrar que ele não tem nada da genealogia de um cavaleiro. Aqui ele começa o romance no dia seguinte ao assassinato do arquiduque Franz Ferdinando, ou Francisco Ferdinando, como a gente aprende na escola, em julho de 1914, que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Então o livro já começa mostrando que vai falar de fato sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem traz a notícia é a senhora Millerová, a criada do Chiveique, que é também uma figura impagável. Em determinado momento ele é preso e ela aluga a casa dele para um segurança de um prostíbulo. E também será ela uma das figuras centrais no alistamento do Chiveique, né, já que ela o carrega num carrinho de mão para a junta militar, porque ele está com crise de reumatismo e não pode caminhar, né? E ele vai no carrinho com as muletas gritando: "Viva o Imperador!" Vamos para a guerra. Por isso ele é considerado um louco, né, e vai para um hospício. Lá no hospício eles consideram que ele não é louco coisa nenhuma, e então mandam ele de volta para o exército e ele acaba sendo alistado. A princípio ele é preso, e então os prisioneiros da cela onde ele está, a cela 16, que é dos que merecem ser vigiados porque seriam desertores ou traidores, são levados para uma missa. E o padre, um judeu converso, Otto Katz, que é o capelão do exército e vive bêbado, decide adotar o Chiveique como seu ordenança. Depois que ele começa a chorar na sua missa. E então o Chiveique passa a ser ordenança desse capelão, até que o capelão o perde num jogo de cartas. E ele passa a ser ordenança do tenente Lukács. E esse pobre desse tenente sofre muito com o Chiveique. E tudo isso, como eu estava falando, retoma a questão do herói pícaro, né? O pícaro é um herói que é lançado no mundo por pais desonrados e então tem que se virar apelando para a esperteza, né? Para expedientes imorais ou ilegais. E o Chiveique, que se sustentava até esse momento vendendo cães, que ele dizia ser de raça, embora fossem misturas as mais absurdas possíveis. O próprio Brett Schneider, né, o policial, agente secreto, responsável pela prisão do Chiveique, por ser da polícia secreta, ele é instado a comprar os cães do Chiveique para que eles descubram se tem alguma coisa ilegal ou política envolvida. E ele compra 7 desses cães e em determinado momento ele se tranca com eles e para de alimentar os mesmos, e eles acabam devorando o infeliz. E quando o Chiveique fica sabendo, ele se preocupa muito com o pobre homem. Ele se pergunta como é que vão achar os pedaços dele no juízo final. E o Chiveique, ele tem essa coisa do pícaro. E a própria genealogia do Chiveique não fica muito clara no romance, mas em determinado momento ele diz que o azar da vida de todinho é porque ele é um enjeitado. Então ele retoma também isso do herói pícaro. Uma coisa também comum com os romances picarescos é que o narrador já conhece a história, ele está narrando do presente, fatos do passado. Nos romances picarescos, em geral, o narrador é o próprio anti-herói que está narrando a sua história. E aqui, embora ele narre em terceira pessoa, dá a entender em determinados momentos que é o próprio Chiveique que está contando o que aconteceu. Outra coisa também comum aos romances picarescos e que está aqui presente é que o Chiveique vai subindo de posição, porque ele vai sempre servindo a senhores cada vez mais importantes na sociedade, né? Ele começa a servir um capelão, depois um tenente. E ele mostra no romance que todas as pessoas são totalmente inaptas
que são tão imbecis quanto o próprio Chivek, ou pelo menos ainda mais incompetentes do que ele. Além disso, esses romances trazem muito dos sermões que eram dados nas igrejas naquele período, né? Que eram os sermões que instavam ao arrependimento. E ele vai trazer aqui um desses sermões do Otto Katz. Eu vou ler para vocês um trecho para vocês perceberem. Cantem alguma coisa, rapazes, disse, olhando para baixo. Ou querem que lhes ensine uma nova canção? Cantem comigo, então. Entre todas as mulheres, a mais amada é a minha namorada. Amantes tem milhares, com todos é complacente. Quem é a minha namorada? A Virgem Maria, é evidente. Corja de burros, vocês jamais aprenderão, continuou o capelão militar. Na minha opinião, todos deveriam ser fuzilados. Estou entendendo bem? Eu afirmo isso, deixe o lugar sagrado, seus porcos. Porque Deus não tem medo de vocês, pelo contrário. Deus os conduzirá pelo caminho da amargura até que fiquem tontos. Porque ao invés de se dirigir a Cristo, preferem o caminho espinhoso do pecado. O caminho espinhoso do pecado, seus meninos idiotas, é o caminho da luta contra os vícios. Vocês são filhos pródigos que preferem se revirar na solitária a se dirigir ao Santo Pai. Dirijam o olhar à altura dos céus, vencerão. A paz se estabelecerá em suas almas, seus malandros. Pare de assoar o nariz, sim, estou falando com você que está ali atrás. Você não é um cavalo e não está no estábulo, está no templo de Deus, entendido? Eu estou avisando, meus queridinhos. Vamos ver, onde eu parei? Ah, sim, na paz da alma, muito bem. Lembrem-se, seus porcos, que vocês são pessoas e que devem olhar atrás das trevas para se dar conta de que aqui tudo é temporal, enquanto Deus é eterno. Está bem, não é mesmo, senhores? Eu terei de rezar por vocês dia e noite, bando de idiotas, para que Deus misericordioso vertesse sua alma em seus corações, patifes, para que fossem seus até a eternidade e para que os amasse. Mas estão enganados. Eu não os levarei ao paraíso. Então é um romance muito engraçado, é impagável, vocês não têm ideia do quão engraçado é esse livro. Mas ao mesmo tempo ele é aquela mosquinha que fica no seu juízo, zunindo, mexendo com você, incomodando, porque a graça dele vem justamente das coisas que nós vemos na sociedade. Ele tira muita onda, por exemplo, do patriotismo, né? Quando se vê que dá mostra de patriotismo, os médicos da junta militar já acham que ele é um idiota. Ele tira muita onda do militarismo, de tudo o que se considera sério, sagrado, ele mostra que não passa de idiotices. É um romance fantástico. Infelizmente o Hacek não conseguiu terminá-lo, mas a obra mesmo assim é uma obra imortal. E o capelão, quando percebe o Chivek chorando, pede para falar com ele e pede a ele que confesse que chorou apenas para tirar onda da cara dele. E o Chivek, claro que confessa, diz que na verdade é porque o discurso dele era muito bonito, né, o sermão, e precisava de alguém chorando para provar essa questão do arrependimento, né? E o capelão então decide que o Chivek vai ser o seu ordenança. E quando ele é levado para o capelão, né, para se apresentar ao serviço, os dois soldados que são responsáveis por levá-lo perguntam o que ele vai fazer lá. E ele diz tranquilamente: querem que me confesse, diz Chivek com indiferença. Amanhã vão me enforcar, sempre se faz assim. Chamam isso de extrema unção. O Chivek não está nem aí nem para a própria vida, nem para os demais. É um cara totalmente indiferente. É muito engraçado esse livro, vocês não têm ideia do quão impagável é essa obra aqui. Vocês têm que ler esse livro, é muito engraçado e muito atual, né? Ele deixa essa mosquinha zunindo na nossa cabeça, principalmente num tempo que nós estamos vivendo, que é muito semelhante ao tempo pré-Primeira Guerra Mundial, né? De extremos, de pessoas discutindo por qualquer besteira e se apegando a qualquer bandeira como se fosse algo sagrado, né? Que não querem escutar o próximo, que não querem entrar em diálogo. Então, talvez se todas as pessoas lessem esse tipo de livro aqui, percebessem que muitos dos valores que são considerados sagrados são, na verdade, idiotices, né? Nas guerras, os idiotas lutam por ideais idiotas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.